Vocês hão de se lembrar como tenho insistentemente afirmado que a história se repete. Martelamos muito nessa questão, pois que ela é importantíssima para a compreensão do Apocalipse. Ora, imaginar que os fatos profetizados aqui no livro das profecias finais, uma vez que tenham ocorrido, estariam superados, é não conhecer a profundidade das profecias bíblicas. Essas profecias aqui feitas muitas vezes ocorreram e ainda estão se repetindo. E nós estamos provando isso com a Bíblia aberta na mão. Muita gente quer falar na Bíblia, mas nunca pegou o livro sagrado em suas mãos. Aí dá cada fora, fala cada coisa absurda, mistura tudo, de modo que é uma confusão só. Mas nós não. Nós estamos aqui falando de Bíblia, lendo o Apocalipse com o livro aberto na mão. E sempre que possível, ainda colocamos o texto em caracteres para que vocês possam acompanhar a leitura. E vínhamos nos últimos programas falando a respeito do capítulo 12 do Apocalipse, justamente na sua parte final ou seus últimos versículos, quando o dragão persegue a mulher. Essa mulher representa aqui a cristandade. O dragão, como vocês puderam perceber, representa o poder temporal no ciclo Roma pagã, depois em Roma clerical ou religiosa, se o preferirem. Mostramos que em ambas as denominações ainda houve o momento em que essa perseguição foi suspensa em razão dos fatos que aconteceram e que o profeta João pôde ver e deixar aqui registrado quando a terra ajuda a mulher ao engolir o rio que o dragão havia arrojado contra a mulher. Assim foram no édito do imperador Galério, que, ao assumir o império, revogou a lei de perseguição aos cristãos, ou seja, o decreto emitido por Décio e a reforma praticada por Martinho Lutero. Foram os exemplos utilizados por nós aqui na história, mas a história se repete. E no versículo 18, temos que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Areia do mar. Voltando nossos olhos para o início da Bíblia, o Senhor promete a Abraão que sua descendência será como a areia na praia do mar, isto é, incontável. Basta conferir o livro Gênesis em seu capítulo 22, versículo 17. Como o mar, em linguagem profética, representa os povos, quando se diz que o dragão se deixou ficar sobre a areia do mar, podemos entender que seu espírito paira sobre os povos e sobre as nações da terra. E percebam que ele se deixa ficar sobre a areia do mar. Isso nos remete ao seguinte: a areia, vamos dizer, fica na parte considerada terra e o mar a parte considerada água. Que outro elemento fica também nessa condição? Sobre o mar e sobre a terra. Ah, gostei de ver. Vocês estão espertos, hein? É aquele anjo lá do capítulo 10. Muito bom mesmo, hein? Que põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Percebam? É sempre o Satanás, o dragão, a serpente, o nome que quiserem dar, querendo imitar o Cristo, fazendo dessa imitação grotesca
um embuste para querer levar consigo na ilusão muita gente. Percebe isso? Por isso que a história se repete, tá certo? E na forma que nós estamos aqui utilizando para o nosso estudo do Apocalipse, indicamos que o versículo 17 do capítulo 12 estabelecia uma ponte com o capítulo 13. Até sugeri que vocês o relessem e buscassem essa ponte no versículo 2 do capítulo 13, porque o dragão sai de cena, isto é, causa essa impressão, pois que ele, desconsolado com a sua campanha contra a mulher e seu filho varão, vai fazer guerra aos seus outros filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Mas não sem antes deixar seu sucessor, pois se pode ler no versículo 2 do capítulo 13, que vem logo a seguir. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O versículo 17 apresenta, pois, outra explosão final da sua fúria, e desta vez contra a última geração de cristãos que vão viver na terra. Vejam como isto é importante. Então, de Bíblia aberta nas mãos, podemos ler o que Jesus declarou no seu Evangelho e está nas narrativas de Mateus, capítulo 24, versículo 34, Marcos, capítulo 13, versículo 30 e Lucas, capítulo 21, versículo 32. Em verdade vos digo que esta geração não sairá da terra até que tudo isto se cumpra. E aí está a verdade da reencarnação. Todos aqueles que estavam lá no seu tempo estão aqui outra vez. Já reencarnaram muitas vezes e vão até o final. Estão todos aí, todos dentro da profecia do próprio Cristo planetário. Nós dizemos a última geração porque a guerra do dragão é dirigida contra o resto da semente da mulher, isto é, o resto da semente ou dos indivíduos que constituem a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. É só a última geração que pode, em verdade, ser representada como o resto dessa semente. E é correta a interpretação que já alcançamos. A geração que vai testemunhar o fim das cenas do mundo, esta guerra contra a Igreja, não pode estar num futuro muito longínquo. Veja quem tem olhos de ver. Esse resto, entre aspas, é bem caracterizado pela guarda dos mandamentos de Deus e pela posse efetiva do novo mandamento de Jesus. Quem cumpre o novo mandamento, cumpre os 10 daquele decálogo dado a Moisés no Sinai pelo próprio Jesus. Porque nunca ninguém viu o Criador eterno. Não é dado a homem nenhum vê-lo antes de se integrar com Jesus ao dizer: eu e o Pai somos um. Moisés nunca viu o Deus Todo-Poderoso. Aquele Jeová era Jesus, saibam ou não saibam, queiram ou não queiram, todos os professores de religião. Aquele Jeová, aquele Yahvé, era Jesus. Este sim, Moisés viu e todos os eleitos viram que é o Cristo de Deus. Mas continuando,
Tudo isso indica que nos últimos dias se realizará a restauração do sábado do Senhor Deus, do quarto mandamento do Decálogo, porque só acerca do sábado, pertencente aos legítimos mandamentos que estão na Bíblia, há uma diferença de fé e prática entre os que aceitam o Decálogo como a lei moral de Deus. Veremos isto minuciosamente na mensagem deste Apocalipse, no seu capítulo 14, nos versículos 9 a 12. É como escreve um grande intérprete protestante, um dos pastores mais estudiosos do Apocalipse. Abre aspas. Talvez, diz ele, venha a propósito notar que, segundo o testemunho deste capítulo, 3 poderes são utilizados por Satanás para levar avante a sua obra iníqua, a sua perseguição sem quartel, e por isso se fala de todos como sendo o dragão, visto que é o agente inspirador de todos estes espíritos do mal. São eles, portanto, primeiro, Roma pagã, segundo, Roma religiosa, e terceiro, o animal de 2 pontas. Fecha aspas. Mas quem será este animal de 2 pontas? Pasmem, mas é o governo dos Estados Unidos sob a influência de um protestantismo apóstata que é o principal agente, como vamos ver, da guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meditem, porque isto é muito importante. Chega de futilidades. Jesus está voltando. Está chegando a hora da sentença final. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E um fraternal abraço.